Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de Química Orgânica, falando da primeira função orgânica que nós iremos estudar, que são os hidrocarbonetos. Bom, os hidrocarbonetos são moléculas apolares, portanto são insolúveis em água, de cadeia homogênea e formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio, podendo ser saturadas ou insaturadas. O benzeno também faz parte da função hidrocarboneto e nós já falamos especificamente sobre a sua cadeia. A maior fonte de hidrocarbonetos que a gente tem é o petróleo, e a gente consegue chegar em diversos compostos através do craqueamento. Mas a gente consegue achar hidrocarbonetos também em alguns organismos vivos, como as seringueiras. A nomenclatura do hidrocarboneto é caracterizada pela terminação "-o", ou seja, o sufixo que a gente adiciona na nomenclatura é a letra O. Os hidrocarbonetos são divididos em classes, como veremos a seguir. Começando pelos alcanos ou parafinas. Eles possuem cadeia aberta e somente ligações simples. Esse termo parafina significa pouco reativo e é um termo que vem do latim. Todos os carbonos dos hidrocarbonetos do tipo alcano têm hibridização sp3, porque fazem somente ligações simples, e, consequentemente, têm a sua geometria tetraédrica. As principais fontes dos alcanos são o petróleo bruto e o gás natural, e geralmente são utilizados como combustíveis. Os alcanos têm como fórmula geral CnH2n mais 2, ou seja, o número de carbonos que a gente tem na estrutura, a quantidade de hidrogênio será sempre o dobro mais 2. Aqui a gente tem alguns exemplos. Neste primeiro desenho aqui, 5 carbonos, portanto, pente, o prefixo, como só tem ligação simples, AN, e a terminação O, que é a característica da função hidrocarboneto. Aqui nós temos 9 carbonos no total, então o prefixo non, AN, que indica a ligação simples, e a terminação O. Quando o alcano for ramificado, a gente tem que lembrar que ramificações devem sempre ser escritas na frente da cadeia principal, usando a terminação "-il". E a cadeia principal ela vai ser contada a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia principal com 9 carbonos, onde no terceiro carbono a gente tem uma ramificação de 1. Então, 3-metil-nonano. E se a cadeia tiver mais de uma ramificação, temos que lembrar que, na hora da escrita, sempre em ordem alfabética. Então, aqui nós temos uma cadeia principal com 7 carbonos, onde no terceiro carbono nós temos um metil e no quarto carbono um etil. Mas, na hora de escrever o nome, o 4-etil vem na frente, pois vem antes do M na ordem alfabética. Portanto, 4-etil, 3-metil-heptano. Se por algum acaso houver dúvida na contagem, no caso de um desenho, eu ter a primeira ramificação numa determinada numeração, contada da esquerda e contada a partir da direita, eu caia com a mesma numeração, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho uma ramificação no 3 e outra no 4. Se eu contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, em relação à numeração, tanto faz se eu conto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Quando isso acontecer, a gente vai dar prioridade para a contagem onde a ramificação mais próxima do início da cadeia vai ser a que virá primeiro em ordem alfabética. Então, aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho um etil. Em ordem alfabética, o etil vem antes, então eu vou dar a preferência para a contagem da direita para a esquerda, porque aí a numeração do etil vai cair menor do que a numeração do metil. Então, 3-etil, 4-metil-hexano. O segundo tipo de hidrocarbonetos que nós temos são os alcenos, alquenos ou olefinas. Eles também possuem cadeia aberta, porém possuem ligações duplas na sua estrutura. Esse termo olefina significa afinidade aos óleos. Como temos a presença de dupla ligação, o carbono que tem a ligação dupla terá a hibridização do tipo sp2 e geometria trigonal plana.
Lembrando que a ligação dupla, ela tem uma ligação do tipo sigma e outra do tipo π. Os alcenos, eles são muito utilizados na indústria como matéria-prima para plásticos e possuem fórmula geral CnH2n. Quando a gente vai dar nome para um alceno, é importante que a contagem da cadeia principal comece na extremidade mais próxima da dupla ligação. E a posição da dupla, ela deve vir especificada com a numeração antes do seu infixo. Então, aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. A ligação dupla começa no segundo carbono, portanto, 2, o en para indicar que é a ligação dupla e a terminação O no final. Então, pente 2-eno. Este exemplo aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu tenho uma ramificação no quinto carbono, 5-metil, hex, porque são 6 carbonos na principal, e no segundo carbono eu tenho a ligação dupla, então 2-eno. Quando o alceno possui duas ligações duplas, a gente pode classificá-lo como um alcadieno ou simplesmente um dieno. Os alcadienos, eles são encontrados na natureza nos terpenos e em óleos essenciais. Na nomenclatura, a gente vai adicionar a letra A após o prefixo que indica a quantidade de carbonos, seguida da posição das duplas e a terminação dieno. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, por isso o prefixo ex, que eu vou colocar a letra A apenas por uma questão da língua portuguesa, então ele vai passar a ser hexa, como são duas duplas, uma no carbono 2 e outra no carbono 4, 2,4, e aí dieno. Esse prefixo di aqui indica que são duas duplas, tá certo? Os alcinos ou alquinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem ligações triplas na sua estrutura. Um carbono que realiza a ligação tripla, ele tem a hibridização do tipo sp. Os alcinos costumam ser mais reativos que os alcanos e alcenos e, dependendo da quantidade de carbonos, podem se apresentar na forma sólida. Como eles possuem uma ligação tripla, eles também são muito utilizados como matéria-prima de plásticos e borrachas. A sua fórmula geral é CnH2n-2. Com relação à nomenclatura, para os alcinos a gente usa as mesmas regras de nomenclatura dos alcenos ou alcadienos. Então aqui no exemplo, eu tenho 7 carbonos, prefixo -ept, e no segundo carbono eu tenho a ligação tripla, por isso 2-ino. Neste aqui de baixo, começando a contar da direita, eu tenho um total de 7 carbonos também, porém, como eu tenho duas ligações triplas, ele vai ficar como heptá. No quarto carbono, eu tenho um metil, então 4-metil, hepta, 1,5, que são as posições das ligações triplas, diino, e sim, a letra I é duplicada, porque uma é relacionada à presença de duas ligações triplas e a outra é a terminação da ligação tripla, tá certo? Os alceninos. Os alceninos, eles são hidrocarbonetos especiais, onde eles vão ter uma ligação dupla e uma ligação tripla na estrutura, estejam elas próximas ou não. Como a gente tem dois tipos de ligações diferentes, na nomenclatura a gente vai usar en seguido de in, com as suas respectivas localizações na cadeia principal. Então, aqui, exemplo, eu tenho no primeiro carbono uma ligação dupla, então um en, e no quarto carbono eu tenho uma ligação tripla, por isso 4-in. Então, ex, 1-en, 4-ino, tá certo? Então, eu preciso indicar que tem uma dupla e uma tripla e suas respectivas numerações. Temos também os hidrocarbonetos cíclicos, que apresentam cadeia fechada e podem ou não possuir insaturações. A sua nomenclatura segue a regra dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, apenas adicionando a palavra ciclo na frente. Os hidrocarbonetos cíclicos são classificados de acordo com a insaturação da cadeia. E como são cadeias fechadas, na hora do desenho, na fórmula bastão, eles costumam se apresentar com a forma de polígonos, onde cada um dos vértices da figura geométrica representa um carbono.
O primeiro tipo de hidrocarboneto cíclico que a gente tem são os cicloalcanos ou ciclanos. Eles vão ser saturados, ou seja, possuem somente ligação simples. As suas características físico-químicas são semelhantes às dos alcanos, porém possuem a fórmula geral dos alcenos, já que, ao fechar uma cadeia, eu perco 2 hidrogênios na estrutura. Então, aqui temos o exemplo do ciclo propano, ciclo butano e ciclo pentano. Uma observação muito importante é que a gente pode escrever a palavra ciclo junto da cadeia principal, ou seja, somente adicionar a palavra ciclo antes do nome do hidrocarboneto, quando esse nome não começa com a letra H ou a letra O. No caso do ciclo hexano, como a gente começa com a letra H, a gente tem que botar um hífen entre o ciclo e o hexano, o mesmo para o ciclo octano, tá certo? Temos também os cicloalcenos ou ciclenos, que vão apresentar ligação dupla na sua estrutura. Os ciclenos geralmente possuem um odor muito agradável e são principalmente da classe dos terpenos. A sua fórmula geral é CnH2n-2 e a gente vai usar a regra de nomenclatura também muito parecida com os hidrocarbonetos de cadeia aberta, com a palavra ciclo na frente. Então, ciclo buteno, ciclo penteno. Como é um ciclo, a gente não precisa indicar a posição da dupla, porque em ciclos a dupla começa sempre no primeiro carbono, a menos que haja uma ramificação. Aí a gente tem que seguir a regra de contagem, muito parecida com os aromáticos. E falando neles, nos aromáticos, os anéis aromáticos, como nós já vimos, são compostos cíclicos que possuem ligações duplas alternadas. Em casos onde o anel aromático vai ser o benzeno, esses compostos também podem ser chamados de arenos. Os hidrocarbonetos aromáticos não seguem as regras de nomenclatura como os demais hidrocarbonetos, pois cada estrutura aromática tem uma nomenclatura específica, partindo-se do benzeno como nome principal. Então, a gente tem como nome vulgar, por exemplo, o naftaleno, que são 2 anéis aromáticos condensados, o benzeno, que é a estrutura base, e quando a gente tem um benzeno com uma ramificação de metil, ele recebe o nome de tolueno na nomenclatura vulgar. Lembrando que a gente já falou especificamente sobre os aromáticos e no caso de anéis aromáticos ramificados, na nomenclatura IUPAC, a gente vai seguir as regras de aromáticos vistas na aula anterior. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!